E aí, pessoal, estamos aqui hoje numa ocasião especial para gravar mais um podcast Elite Training. Eu estou aqui com meu companheiro, parceiro, profissional, Kleber Maffei. E a gente vai falar um pouco da influência, né, que os cursos têm, ou as certificações, eventos como esse que a gente está aqui em Curitiba, o Summit, tem na carreira de um profissional. Quem acompanha o nosso podcast, principalmente aqueles que eu faço com o Kleber, sabe um pouco da opinião que a gente tem, né? Como a gente gosta de ser bem crítico com relação a isso. Muitas vezes de maneira positiva, às vezes tentando também ilustrar alguns lados negativos quando o profissional não sabe trabalhar com essas informações. Bom, basicamente é isso que a gente vai discutir agora. E a primeira pergunta, né? Na verdade, o Kleber vai dar o alô aí para vocês, mas a primeira pergunta que eu já queria deixar no ar aqui para nós hoje, tá? Para o Kleber e para nós aqui. A maneira como você escolhe eventos e certificações, né? Tem um critério, e uma vez que você segue numa certificação com um determinado critério, o quanto isso influencia depois do seu trabalho. Kleber, dá o alô para a galera aí. Como você acha que isso pode influenciar a carreira de um treinador de maneira positiva, e você tem algum aspecto negativo para isso também? Olá pessoal, bem-vindo mais uma vez. Bom, essa é uma pergunta muito importante e é uma pergunta que a gente se faz o tempo todo, né? Nas nossas conversas, enfim. Critério sempre existe para poder fazer suas escolhas. Por mais que a gente às vezes não tenha clareza de quais são os nossos critérios, mas sempre existe porque, enfim, é o que faz a gente decidir ou não por fazer algo, assim. Bom, em primeiro lugar, participar de eventos como esse sempre é algo muito importante, muito positivo. Vai ser muito melhor se eu souber por que eu estou aqui e o que eu vim buscar numa oportunidade como essa. Então, quando você tem essa clareza, quando você participa de um evento como esse, com certeza o saldo é extremamente positivo, né? O fator negativo, eu acredito que seja justamente assim, essa falta de clareza em saber o que vem buscar num evento como esse. Porque um evento como esse, ele oferece inúmeras informações distintas, com várias pessoas diferentes, com formas de pensar e atuar diferentes. Então, por si só, é muito rico. Mas, se diante de tanta oportunidade, de tanta informação, de tantas referências, eu não sei a que eu vim buscar, eu não sei qual é importante para mim, eu corro o risco de sair muito mais confuso do que eu cheguei. Então, essa falta de clareza, na verdade, é o fator que pode ser determinante para a pessoa não conseguir aproveitar tudo de bom que um evento como esse oferece. E qual que seria a melhor estratégia? Um exemplo, eu concordo com algumas coisas que você pontuou, principalmente nessa questão da clareza, de saber o que você veio buscar, porque muitas vezes a gente vem num evento com tanta riqueza de informação, né? E não só isso, a gente tem que entender também que tudo interfere no aprendizado, né? Você é uma pessoa que gosta de falar muito sobre isso. O ambiente, a maneira como o profissional chega para adquirir, ou seja, se ele dormiu bem, se ele se alimentou bem, se ele não está carregando problemas no telefone lá, ou seja, está sendo toda hora interrompido. Qual é a melhor maneira dele conseguir sair daqui com o máximo de retenção dessas informações? Como é que ele potencializa o aprendizado dele num ambiente tão rico e tão vasto? Eu me sinto muito à vontade de dar uma opinião agora extremamente particular. Não sei se todos concordam comigo, mas é o que eu acredito justamente para te responder isso. Eu acho improvável, não necessariamente impossível, que você venha para um evento como esse, com tanta oferta de informação e você querer levar 100% de tudo que você vai ouvir aqui. Eu acho que isso não é possível, não é real e não é dessa maneira que você realmente vai aproveitar um evento como esse. Eu acho que justamente pela quantidade de oferta de assuntos distintos, de referências diferentes, eu acho que o principal papel de um evento como esse é despertar em você o interesse por alguns assuntos. Principalmente aqueles que você ainda não conhece, ou aqueles que você não domina, ou aqueles que você não simpatiza tanto. Porque de repente você ouviu uma pessoa diferente falando sobre algo que você tinha uma perspectiva limitada, vamos dizer assim,
mas você se permitiu ouvir outra pessoa falando daquele mesmo assunto de uma forma diferente, talvez seja o suficiente para te despertar aí um novo interesse e a partir de um evento como esse, você ir buscar novas referências, buscar se aprofundar. Eu sinceramente não acredito que você saia daqui completo, muito pelo contrário, eu acho que o papel, e é um papel muito importante num evento como esse, é despertar você um novo rumo ou novas possibilidades de se aprofundar em determinados assuntos. Eu acho que esse é o principal benefício que você pode extrair de um evento como esse. E a gente está tocando nesse assunto porque, particularmente, né, como tem diversos formatos de eventos, e tem alguns eventos no qual você tem ali uma lista de palestrantes, vários temas, e aí você tem que escolher. Tem que escolher quais os temas que mais te interessam. Muitas vezes você fica interessado por vários, mas alguns acontecem de maneira simultânea e você não consegue atender a todos. Então, ter a clareza que o Kleber está colocando aqui, pelo menos na minha visão, é você conseguir entender e falar, bom, ok, eu queria ver esse, mas o que eu preciso mais agora? Né? Ou o que eu já vi outras vezes, que eu sei que eu vou chegar lá e vou ver muito parecido. E o que eu não vi ainda, que talvez seja melhor eu fazer algo inédito, talvez eu não entenda muito do assunto, que vai me abrir muito mais a cabeça, do que já ver um assunto que eu já estou acostumado a ver. Por isso que a gente está discutindo muito sobre isso hoje, porque os cursos presenciais eles voltaram com muita força, eventos presenciais como esse de grande magnitude voltaram com muita força. Eu acredito muito nessa questão do profissional estar presente nos eventos, mas a gente precisa realmente agora começar a ser mais criterioso. Se você vai em vários eventos, se você vai em vários cursos, saber o porquê você foi. Então não é não ir. É ir com a clareza do que você vai buscar. Porque tudo isso eu acho que para mim, não sei se você concorda, vai direcionar o que você vai pôr no papel, quais são as informações que você vai querer registrar, fala, bom, de tudo que eu vou ouvir aqui, eu sei que grande parte eu vou esquecer, o que eu não posso esquecer? Você acha que essa é uma estratégia interessante? Total, e você foi falando, eu fui fazendo uma analogia justamente com esse ambiente. Então você pensa que um jogador de futebol que num ambiente como esse, e a gente olhando toda essa imensidão de espaço que durante um jogo está preenchido. Então assim, a chance dele se distrair é muito grande. E não por acaso, um evento num lugar desse também, existe muita possibilidade de distrações. Né? São colegas que você reencontra, outros amigos que você faz, são assuntos diferentes, práticas distintas em lugares diferentes. Então assim, se você não vier focado, se você não se preparar realmente, fala, poxa, eu estou indo para lá para investir, para buscar novos conhecimentos, novas referências. Então, assim, essa preparação / concentração enquanto estiver aqui, eu acho que ela é fundamental justamente para você fazer valer a pena o investimento não só de dinheiro, como de tempo também. Tá? Eu acho que a parte de entretenimento, a parte social, de network, ela faz parte, eu acho que ela não precisa ser realmente deixada de lado, mas assim como qualquer conduta profissional, ela tem que ser encaixada no momento certo e da forma certa. Tá? Então, ter essa clareza, esse foco durante as palestras, eu acho que é determinante justamente para você saber o que você leva daqui depois. E eu acho que esse assunto que a gente está tocando é muito importante, porque quando a gente participa de eventos, de cursos, né, e muitas vezes eles acontecem fora do nosso ambiente. Quando eu falo ambiente, às vezes fora da nossa cidade, precisa viajar, como a gente está aqui em Curitiba hoje. Então a gente se desloca, a gente sai do nosso ambiente normal, então a gente dorme numa cama que a gente não está acostumado, a gente às vezes está comendo coisa, está comendo mais fora do que em casa, que às vezes a gente não está acostumado, a gente está vendo pessoas e interagindo com pessoas que a gente não interage no dia a dia. Então, tem uma série de coisas que o ambiente traz como mudanças positivas, né? E eu acho que a gente tem que salientar que isso é positivo, muitas vezes. É bom sair da rotina, é bom sair da zona de conforto, né? Mas que também vão interferir no aprendizado. Porque você imagina que você chega lá, conhece pessoas, revê alguns amigos, e o pessoal fala, pô, legal que a gente se encontrou hoje, vamos sair hoje à noite para a gente poder confraternizar. E aí a pessoa às vezes acaba saindo, fica até um pouco mais tarde, consome álcool, o que é normal. Quando você sai do seu ambiente, por mais que seja para um curso, você quer relaxar, você quer ter um pouco de entretenimento. E acho que o que o Kleber falou tem a ver, mas tudo isso foi planejado. Falou, ok, eu vou sair, mas 10h30 eu tenho que estar de volta, porque eu preciso dormir, porque amanhã é a primeira palestra. Tudo isso faz parte, né, Kleber? Eu acho que um profissional, quando vem para um evento para se engrandecer profissionalmente,
tem que saber que ele vai sofrer a tentação do entretenimento e isso invariavelmente vai acontecer, não importa onde ele vá, só que ele tem que estar preparado para isso. Exatamente. Para ele conseguir ter o bom de todos os mundos, né? E essa preparação, a gente pode ir muito além assim, do simples fato de você saber o que você veio buscar aqui. Eu acho que a gente pode pensar também nela no pós-evento, vamos dizer assim. Então, por exemplo, nós somos amigos, viemos juntos. Poxa, tem 2 palestras, temas diferentes. Cara, por que a gente não se organiza? Eu assisto uma, você assiste outra, depois a gente se encontra e a gente debate. Isso é um ponto que eu particularmente acredito que a educação física pode melhorar muito nesse sentido, que é a gente se aproximar para poder se desenvolver junto. Tá? E um evento como esse, eu acho que ele é uma oportunidade. Essas coisas não vão acontecer por si só, mas elas podem e devem acontecer a partir do momento que a gente tem consciência de que a gente aprende muito um com o outro, a gente aprende muito com as opiniões diferentes, a gente aprende muito quando a gente se permite ouvir assuntos que a princípio não nos interessam. Então, eu eu acredito que eventos como esse são super benéficos, são super bem-vindos e devem continuar existindo. O que nós podemos fazer e devemos, na verdade, é saber aproveitá-los cada vez melhor. E saber aproveitá-los envolve essa questão da preparação que a gente está falando aqui. E até vou compartilhar com vocês, depois você pode até comentar em cima. Eu, particularmente, quando vou a eventos de grande magnitude, assim, que vão ter vários palestrantes e tudo mais. E aí eu olho lá o line-up de quem vai falar, quais são os assuntos que vão falar. Então, particularmente, o que eu coloco no papel? O que eu já sei, o que eu sei mais ou menos, o que eu não sei e o que eu deveria aprender. Porque às vezes tem coisas que eu não sei que eu não acho que eu deveria aprender. Talvez não vai fazer nenhuma diferença para mim no meu dia a dia, ou talvez eu tenha outras prioridades. Mas o que muitas vezes eu sei que eu precisaria aprender, né? Mas eu, por alguma razão, excluí ao longo do tempo as oportunidades. Ou seja, eu acho que esse como um primeiro passo, porque isso vai me ajudar também a, uma vez que eu estou ouvindo uma palestra, né? Porque uma das coisas que eu acho que pode acontecer muitas vezes, a pessoa vem, uma palestra inicia e ela muitas vezes ela está procurando informações que ela já ouviu, que ela já conhece, só que enquanto essas informações não vêm, ela descarta todas as outras, ou seja, ela não está tentando reter aquilo que ela não conhece. Quando na verdade, eu acho que o grande segredo está, quando alguém está falando algo que você não está entendendo, presta atenção máximo naquilo ali, porque muitas informações podem parecer óbvias muitas vezes. Mas a não ser que você preste realmente atenção, nada é óbvio, pelo menos na nossa área. Porque a gente acha que é óbvio porque a gente já ouviu muito, mas você nunca parou para pensar de maneira profunda em algo. Então presta atenção no que o palestrante está falando e qual é o contexto que ele traz para aquela informação. Porque muitas vezes é algo que você acha que sabe e não sabe. Então, pode parecer um pouco filosofia demais, mas eu acho que quando você vem para um evento desse, é justamente para se desafiar cognitivamente, desafiar o seu conhecimento, desafiar as coisas os seus vieses, desafiar aquilo que você acredita que você sabe, desafiar a maneira como você acha que você aprende. Você consegue sintetizar isso melhor, Cléber? Você foi falando, eu fui lembrando de situações que a gente, tanto você quanto eu, passamos aqui, né, no evento mesmo, assim, né? Você percebe que muitos professores se aproximam de nós para conversar e tal, e muitas vezes o que a gente observa é assim, eles vão dizendo coisas buscando uma confirmação da nossa parte. Exatamente. Então isso é uma característica muito comum, né? De certa forma eu estou generalizando agora, assim. Então nós temos uma tendência a buscar sempre uma afirmação. Então isso naturalmente acontece quando você busca um curso novo, ou seja, você quer ouvir aquilo que você já acredita, ou que você acha que você já sabe. Então tudo aquilo vai meio que te massageando o ego, vai te deixando mais confortável num assunto que você gosta e acha que entende. Eu acredito, para a gente evitar isso, um primeiro ponto é você se dispor a ouvir sem julgamento. Então, por exemplo, eu acho que eu entendo um assunto, mas deixa eu ouvir atentamente, sem ficar buscando uma confirmação para coisa que eu acho que eu já sei, que eu acredito. Sério, assim, enfim, essa postura de não julgamento, eu acredito que ela é fundamental para a gente poder crescer intelectualmente. Porque quando você não está atento
isso naturalmente vai se manifestar, porque é próprio do ser humano, mas agora quando você se preocupa com isso e tenta sempre estar atento para essa característica não se manifestar, eu acho que é onde a gente realmente se abre para as novidades e é onde a gente consegue identificar aí realmente muitas informações importantes que muitas vezes elas estão acessíveis, mas a gente não consegue captar simplesmente porque a gente não está olhando para elas da maneira como deveria, assim, sabe? Tipo, dando valor ou pelo menos dando oportunidade delas nos tocar e de alguma maneira a gente refletir e entender se ela é interessante ou não. A gente já julga antes e aí meio que fecha o ouvido para aquilo que, enfim, que a gente não conhece ou que a gente não sabe. Então, Kleber, para a gente conseguir também dar um resumo para a galera aqui, eu vou te fazer algumas perguntas e você seja bem objetivo na resposta. O que é mais importante? Gastar tempo anotando ou fixar a atenção no que o palestrante está falando e depois tentar chegar em casa e colocar aquilo que você lembra do que foi falado? Eu diria que o meio termo, prestar atenção é primordial, acho que você está ali, você tem que aproveitar aquele momento que ele é único e anotar tópicos, só para você, quando chegar em casa, falar assim, cara, isso aqui eu anotei porque eu quero me aprofundar, eu quero pesquisar. Eu acredito que esse é o melhor caminho. Filmar uma palestra tira mais atenção do que a pessoa está falando ou ajuda? Atrapalha totalmente, cara. Assim, eu aposto que assim, das pessoas que fazem isso, pouquíssimas realmente assistem depois. Mas eu acredito que a maioria das vezes te distancia daquele momento, não te deixa presente de fato para poder absorver. E tem um detalhe, assim, você acredita que não, mas o fato de você estar segurando um objeto na direção de alguém, aquilo tira a sua concentração, enfim, aquilo, ou melhor, disputa a atenção com outras coisas que você poderia estar focando totalmente na mensagem que está sendo emitida, né? O que é melhor? Você tentar assistir o máximo do que você consegue ou de repente fazer pausas ao longo do dia no qual você, mesmo sabendo que está perdendo alguma coisa ali, mas ao mesmo tempo você sabe que se você não fizer essa pausa, o que você vai querer assistir depois você não vai conseguir ter, ou seja, você vai chegar na palestra talvez mais importante do dia que você queria e como você não estabeleceu uma prioridade, você quis ver todos, você chega na palestra mais importante e acaba não retendo nada. Você considera isso como sendo importante, essas pausas, ou assiste tudo, anota tudo e faz o máximo que você pode? Totalmente a favor das pausas, assim, né? E as pausas, a gente vai cair novamente naquele assunto da preparação. Então, se você se prepara para o evento, com certeza você consegue encaixar essas pausas de maneira eficaz, de forma que contribua para você absorver o máximo que você pode. Agora uma pergunta um pouco difícil de ser respondida. Quando você pensa no geral, né, o profissional que está num evento, né, a gente sabe que tem práticas e tem palestras que têm condição prática e outras teóricas. Você considera que o movimento durante uma palestra, vamos supor, palestras que têm teórica e prática, fazer a prática ajuda na teoria no sentido que o corpo em movimento, ele aprende melhor informações teóricas do que só quem assiste? Porque eu acho que não tem uma única resposta, mas se você pudesse falar, ok, eu... Vou tentar não ficar em cima do muro. Não ficar em cima do muro, exatamente. Eu acho que, assim, existem várias formas de você receber uma informação, né? Tem uma que você falou, a passiva, você ficar ali sentado ouvindo, que eu acho que é uma dentre muitas, mas eu não acredito que seja a mais eficaz. Eu acho que na nossa profissão, quando você consegue combinar justamente a sinestesia, você sentir o movimento, por mais que não seja na qualidade que deveria ou no tempo ideal, na variedade que seria o adequado, mas só de você vivenciar um pouco daquele movimento, com certeza já te conecta melhor com aquela informação. Então eu acredito primordialmente na nossa profissão, assim, sempre que você combina movimento com teoria, o resultado ele é favorecido. Clebão, mais uma vez, prazer estar aqui contigo. Sempre bom. Estamos aqui em Curitiba, esse podcast foi feito numa situação especial, tentando abordar um pouco esse assunto da importância das certificações, de conhecimento para os profissionais, pensando sempre em uma coisa que a gente fala, em tudo que a gente fala, um DNA da elite, um DNA nosso. Qualquer passo que você dá em termos de conhecimento, tudo que você tem que agregar na sua carreira de alguma maneira. Os profissionais hoje, eles têm que parar de perder tempo com coisas que não são importantes, que não vão fazer com que ele dê o passo à frente. É óbvio que é muito difícil ser preciso em tudo que você faz. Tem coisas que você vai fazer que você vai cometer alguns erros, tem coisas que você vai ver que não foram tão importantes, mas quanto mais a gente conseguir minimizar isso, melhor.
Então a gente aproveitou essa brecha que a gente teve aqui para poder abordar um pouco isso. Espero que tenha sido de valia para vocês. E aí acompanha a gente nas mídias sociais, acompanha a gente lá no nosso site, os nossos cursos para 2023, os nossos podcasts. E a gente se vê em breve com mais assuntos e mais filosofias aqui, eu e o Kleber, e também outros convidados. Pessoal, até mais. Até mais, pessoal.